pedindo a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que ilumine nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar, assimilar e sairmos hoje daqui com os corações aquecidos, prontos e dispostos para colocar em prática essa palavra de hoje. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós temos aqui na primeira leitura, Nós temos na primeira leitura o início já da história de Moisés, O início da história de Moisés. A gente sabe lá a história de José, o faraó bonzinho, José morreu, o faraó morreu, veio outro faraó que aí começou a oprimir o povo hebreu. O povo hebreu estava crescendo e houve um decreto: vamos matar todas as crianças, os menininhos recém-nascidos. Então, decreto. Então foi aquela matança para todo lado, E aí entra em cena, a história de Moisés, Moisés, a mãe dele a família conseguiu esconder Moisés por 3 meses, mas não dava mais, ou seja, a criança está crescendo, ela chora, chama atenção, e daí, E aí, para todo lado assim. Aí veio a ideia: vamos pegar o menininho, fizeram um cestinho, sabendo que a filha do faraó, estava naquele final de tarde, ia lá junto com as serventes, as servas, banhar-se no Rio Nilo, enfim, numa parte do Rio Nilo, foi lá e colocou o menino num cestinho, foi empurrando, acompanhando. Quando chegou perto, certamente a gente conhece a história, a criança chorou, chamou a atenção da filha do faraó, viu aquela criança, um menininho lindo, um menininho lindo ali, e aí de repente pegou, e a própria irmã, a inteligência, pensou rápido, assim, nossa, que criança linda, tadinho, deve estar com fome. Nossa, senhora, eu conheço muitas mulheres que perderam seus filhos, a senhora quer que eu chame uma delas para amamentar essa criança que a senhora gostou tanto? Eu quero, E outra, ou seja, a própria irmãzinha de Moisés, levou o irmãozinho para a própria mãe. A filha falou assim, a própria mãe, além de cuidar da criança, dar de mamar a criança, recebia por isso, Olha que maravilha, Recebia até um salário para cuidar. Então começa ali, a própria história de Moisés, a bênção de Deus, a graça de Deus. O povo já estava oprimido, as crianças morrendo, e aí entra em cena a história de um Deus que não esquece, um Deus que não é alheio à dor, o sofrimento do seu povo, e através desse instrumento, está vendo? Moisés, assim como José foi um instrumento, Moisés agora passa a ser um instrumento da graça de Deus. A gente viu que ele cresceu, foi adotado, Moisés, foi adotado, recebeu o nome egípcio, aí, salvo das águas, e aí ele começa a perceber, até então a própria irmã vai dizer que ele é hebreu, que ele não é egípcio, E aí ele começa a perceber as injustiças, e aí começa também, ele defende, um coitado de hebreu que estava apanhando, e aí foge da presença ali, e foge para o deserto, vai para Madiã, e começa depois ali o chamado de Deus, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então a gente vê como José foi um instrumento de Deus, Moisés vai ser um instrumento de Deus, e só está faltando uma coisa: você dizer para aquela pessoa que está do seu lado, dizer, você também é um instrumento de Deus. Então capricha em ser um melhor instrumento de Deus, que Deus, através de você, está escrevendo uma história bonita, vai escrever uma história bonita. Amém? Isso que a gente aprende aí na primeira leitura. Mas o que mais chama atenção, é claro, é o evangelho de hoje, onde Jesus, existe um ditado muito sério, muito forte: quem planta quer colher. Isso é óbvio, Isso é numa linguagem do agricultor, por exemplo, assim, planta, joga semente na terra, ele preparou aquela terra. Mas preparou aquela terra, regou aquela terra, colocou adubo naquela terra, e por último ele colocou a semente. A terra preparadíssima, coloca a semente, esperando que essa semente frutifique, cresça, nasça, cresça e dê frutos maravilhosos. Então quem planta quer colher. Do ponto de vista espiritual, com Deus é a mesma coisa. Todos nós somos essa semente selecionada. Todos nós.
por decisão divina, e a gente sabe que o processo de nascimento podia nascer outras pessoas talvez mais bonitas, mais inteligentes, mais especiais que nós, mas Deus escolheu nós, somos essa semente. E se Deus nos escolheu, Deus nos plantou aqui, para depois nos plantar no céu. Então quem planta, quer colher. Então Deus também, ao nos selecionar, ao nos dar a oportunidade de vivermos, também espera de nós. Espera de nós o quê? Frutos. E aí Jesus, ele compara, né? Ou seja, ele cita algumas cidades aqui, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, né? E ele joga assim, inclusive, essa indignação, porque todas essas cidades foram visitadas por Jesus, todas essas cidades conheceram Jesus, todas essas cidades ouviram a palavra de Jesus, né? Vamos lá, telão agora, Corazim, olha o que sobrou de Corazim, é o que resta de Corazim, é isso daí, né? Ai de ti, né, Corazim. Jesus, ele amaldiçoa, Jesus, ele fala assim, não acredito, é essa a resposta que você me dá? É essa, depois de ter tido a minha visita, recebido tantos milagres, Corazim, olha o que sobrou, né? Próxima, por favor. A Bíblia menciona Corazim como uma das cidades onde Jesus realizou muitos milagres, mas não especifica quais os milagres que aconteceram. A gente não tem, né? Não há relatos específicos de milagres em Corazim nos evangelhos, apenas essa menção de que milagres foram feitos, que é o texto de hoje. O texto de hoje fala de Corazim, que recebeu a visita de Jesus, ouviu a palavra de Jesus, recebeu o milagre de Jesus, mas mesmo assim não deu resposta, não deu uma resposta, né? Outra cidade, Betsaida, olha o que sobrou de Betsaida, né? Lá atrás, aquele azul é o mar da Galileia, né? Aquele grande lago, o mar da Galileia. Olha o que sobrou de Betsaida. O que aconteceu lá? Lá também foram feitos milagres, não foram? Então, próxima, lá. Betsaida é mencionada como local de alguns milagres específicos. O que aconteceu em Betsaida? Alguns milagres. Primeira cura do cego de Betsaida, né? O famoso cego de Betsaida, está lá em Marcos 8, cita Betsaida e cita um dos milagres que Jesus fez lá. Outro milagre que Jesus fez lá, a multiplicação dos pães e peixes, foi ali naquela região, né? Está em Mateus e Lucas, Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes em Betsaida, né? Mas mesmo assim, Jesus assim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. E a outra, Cafarnaum, olha, deixa nessa foto aqui, Cafarnaum, é o que existe hoje lá. É o que existe hoje lá. Se eu tivesse a minha mão bem grande, estão vendo assim, um negócio meio que circular lá, parece assim uma cabana. Embaixo vocês estão vendo são pedras, ruínas de pedras, que são as casinhas, a repartição das casinhas, né? Como se fosse uma planta baixa, né? A planta baixa, as casinhas, lá naquela parte mais arredondada, lá que parece assim uma cabana bonita lá, embaixo está a casa de Pedro, a casa de São Pedro. Jesus foi ali, Jesus morou ali. Jesus morou nessa cidade, Jesus escolheu Cafarnaum, saiu lá de Nazaré para morar aqui em Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma rota, era uma cidade, claro que era muito maior na época, era uma rota, que ali passava tipo assim uma bifurcação, quem ia para São Paulo pegava ali a Dutra, quem ia para Campinas pegava o Dom Pedro, então imagina que Cafarnaum estava bem ali, então qualquer caravana que passava ali, e Jesus morando ali, fazendo os milagres, as pessoas iam comentar, eles iam lá para, nossa, você ficou sabendo, lá em Cafarnaum tem um homem que faz milagre, lá em Cafarnaum tem um homem, nossas caravanas passavam e comentavam, então o evangelho se divulgava, né? Ganhava força. Então lá onde está aquele redondo é a casa de Pedro, embaixo está as ruínas, tudo ruína, mas ali dá para ver como é que era a repartição da casa de Pedro que morava ali. Desse lado de cá, estão vendo assim uma construção, era a sinagoga, desse lado só tem as ruínas da sinagoga e o redor as casinhas. Então hoje é o que existe hoje aí de Cafarnaum. O que Jesus fez lá? E Jesus vai dizer, e tu Cafarnaum? E tu Cafarnaum, acha que você será elevada no céu? Não, você vai cair podre no inferno, né? Cafarnaum, onde Jesus morou, né? Então alguns milagres, né? Quais são os milagres que Jesus fez lá?
A cura do servo do centurião, né? Um servo do centurião foi feito lá em Cafarnaum, Jesus curou, está lá um texto em Mateus. Que mais que Jesus fez lá, né? A cura do paralítico descido do telhado, lembra aquela cena do telhado, que desce uma maca lá? Foi lá em Cafarnaum que foi feito esse milagre, que Jesus curou essa pessoa, né? Elogiou até a fé dos rapazes lá, né? Que mais que Jesus fez lá? A cura da sogra de Pedro, ou seja, na casa ali, curou a sogra de Pedro, né? Ali está em Lucas, Mateus e Marcos, assim, né? Não vou dar espaço para piadinha, não vou dar espaço para piadinha por causa da sogra de Pedro, não vou, né? E ali a casa de Pedro, né? A casa de Pedro, né? Aquele negócio redondo que a gente viu antes, está lá embaixo, dá para ver, né? As ruínas ali, ó, dá para ver como é que era a casa de Pedro, né? Que mais, né? Que mais? Cafarnaum também, Jesus expulsou o demônio da sinagoga. Lembra naquela sinagoga que eu mostrei ali? Tinha uma pessoa possuída, Jesus foi lá, né? Curou essa pessoa lá na cidade nessa cidade de Cafarnaum. Que mais que ele fez ali em Cafarnaum, né? Aí já é o bispo Boaventura. Então a gente viu ali que Jesus, ele cita Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Por quê? Porque, em primeiro lugar, foram indiferentes. Receberam a visita, conheceram Jesus, receberam os milagres, mas foram indiferentes. A resposta que eles deram foi indiferente. Estão nem aí. Viveram como, se aproveitaram da graça, se aproveitaram do milagre, mas ficaram indiferentes à presença de Jesus. Outra situação que ali Jesus condena, o porquê que Jesus condena? Por causa da dureza de coração. A indiferença, a dureza do coração. E porque também não se arrependeram, vai dizer Jesus, não se arrependeram. Indiferença, dureza de coração e falta de arrependimento. E aí Jesus cita outras cidades. Se vocês tivessem recebido Tiro e Sidônia, que eram cidades pagãs lá do Antigo Testamento, cita também Sodoma. Se essas cidades pagãs, afundadas no pecado que foram, se elas tivessem recebido os milagres e visto os milagres que vocês receberam, elas teriam se convertido. Até Sodoma existiria até hoje, disse Jesus. O que nos ensina tudo isso, minha gente? O que tem a ver isso com a minha vida, com a sua vida? Minha gente, nós somos privilegiados, sim ou não? Somos privilegiados, porque também estamos tendo a oportunidade de ver Jesus, de ouvir Jesus, de receber Jesus. Nós estamos tendo privilégio. O que a gente está fazendo com isso? O que isso está mudando na minha vida? O que isso está mudando? A palavra que eu leio, que eu ouço, que eu escuto, a Eucaristia que eu frequento, a fé que eu tenho, o que isso está mudando na minha vida? Lembre-se, essas cidades foram privilegiadas por receberem a visita de Jesus, os milagres de Jesus. Não souberam aproveitar. O julgamento contra elas foi implacável. Foram implacáveis. Mostrei fotos, olha o que sobrou. Né? O julgamento, ou seja, todo o privilégio que Deus nos dá, e somos privilegiados, minha gente, traz consigo uma coisa muito séria: responsabilidade. Todo privilégio gera responsabilidade. Então, que saibamos aproveitar os tempos de hoje, que saibamos aproveitar os privilégios que Deus está nos concedendo hoje, para a gente dar fruto, Uma das cenas que Jesus estava caminhando, indo para Jerusalém, lembra aquela história da figueira? Linda, grande, bonita e cheia de folhas, né? Cheia de folhas. Opa, se está linda assim, é porque tem fruto, tem figo lá. Quando chegou perto, cadê o figo? Aparência linda, maquiagem linda, mas sem nada. Então, minha gente, aproveitemos o tempo. Essas cidades eram indiferentes à palavra de Deus, indiferentes às coisas de Deus. Ou seja, ouviam, mas entravam por aqui, saiam por aqui, não mudavam de vida, não se convertiam, endureciam o coração. Olha o julgamento. Então, não percamos tempo, minha gente. Aproveitemos os privilégios que nós estamos recebendo de Deus, ou a gente muda de vida,
ou a gente vai ouvir uma sentença lá na frente, né? E não é isso que a gente quer ouvir. Ai de ti, você ouviu, você ia à missa, você isso, aquilo, o que você fez com isso? O que você aproveitou? Você me ouviu, mas não me deixou entrar na tua vida. Você me ouviu, mas isso não mudou nada em você. O que está acontecendo? Agora você quer o quê? A janelinha do céu? Né? Aproveitemos, minha gente, os privilégios que Deus nos dá. Vamos buscar a conversão, para que a nossa sentença seja uma sentença favorável lá no final da nossa jornada. Amém? Amém? Amém?